Minha mãe me vendeu por $50. Então, mandei ela pra cadeia. Parte 2. As pessoas começaram a olhar, mas eu não tava nem aí. Tava cansado de ficar em silêncio. Ela tentou me mandar calar a boca, mas eu continuei. Disse que ela nunca ia mudar, que ainda era a mesma egoísta bêbada que preferia a cerveja aos próprios filhos. Foi aí que ela perdeu o controle. Partiu pra cima de mim, gritando palavrões. O soco pegou bem no meu queixo antes de alguns pais conseguirem segurá-la. Ela tava descontrolada, esperneando, gritando que eu tinha arruinado a vida dela, que eu devia tudo a ela pelos anos que ela gastou me criando. Luiz viu tudo, o rosto dele enquanto assistia a mãe sendo contida por estranhos, o rímel dela escorrendo, as ameaças que ela gritava pra mim. Parecia que ele finalmente tinha acordado de um pesadelo. Quando ela percebeu o olhar do Luiz, tentou se recompor, estendeu a mão, dizendo que a gente precisava ir embora, que ninguém ali entendia o amor deles. Ela realmente tentou puxar o braço dele para sair do campo, mas o Luiz recuou. Pela primeira vez em meses, ele se afastou dela, em vez de ir atrás. Ela tentou de novo, dessa vez com mais desespero. Foi quando uma das outras mães interveio. Por sorte, essa mulher era conselheira familiar e já vinha observando nossa situação fazia semanas, nos jogos. Ela se colocou entre o Luiz e a nossa mãe, falando com calma, mas com firmeza. Nossa mãe perdeu completamente a cabeça. Empurrou a conselheira e tentou agarrar o Luiz de novo. Luiz gritava que era filho dela, que ela tinha direitos. Alguém chamou a polícia enquanto outros pais fizeram um círculo em volta do Luiz, tentando protegê-lo. Quando os policiais chegaram, nossa mãe ainda estava surtando. Disse que eu tinha agredido ela, que eu era ladrão, mentiroso. Mas dezenas de pessoas viram ela me atacar, ouviram as ameaças, presenciaram ela tentando arrastar o Luiz à força. A conselheira chamou nossos pais adotivos de lado enquanto os policiais cuidavam da situação. Ela explicou o que vinha observando, falou sobre os sinais de manipulação e alienação parental. Se ofereceu para fazer um depoimento formal e ajudar nossa família a acessar apoio psicológico. Nossos pais adotivos ficaram sem reação. Eles olharam para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Um misto de arrependimento e compreensão genuína. Nossa mãe adotiva estava com os olhos cheios de lágrimas quando me pediu desculpas por ter desconfiado de mim. A polícia prendeu nossa mãe por agressão e tentativa de sequestro. Enquanto ela era levada algemada, ainda gritava que a gente devia algo para ela, que ia fazer a gente pagar. Mas aquelas palavras já não tinham mais peso. Luiz caiu no choro. Ficava repetindo que devia ter me escutado, que devia ter lembrado de quem ela realmente era. Eu abracei ele do mesmo jeito que fazia quando ele tinha 5 anos, e disse que nada daquilo era culpa dele. Naquela noite, nossa família teve a primeira conversa sincera de verdade. Eles admitiram que tinham sido injustos comigo, que deixaram as primeiras impressões falarem mais alto, que sempre me viram como o fardo, que veio junto com o menino que eles realmente queriam, e se envergonhavam disso. Meu pai até chorou quando pediu desculpas. Disse que me ver enfrentando nossa mãe, protegendo o Luiz mesmo com todo mundo contra mim, mostrou quem eu realmente era. Me chamou de herói. Disse que tinha orgulho de me ter como filho. A conselheira que nos ajudou no jogo nos conectou com uma terapeuta familiar especializada em casos como o nosso. Nas sessões, o Luiz finalmente entendeu tudo o que nossa mãe tinha feito. Não só recentemente, mas durante toda a nossa infância. Aprendeu o que era parentificação. Entendeu que eu virei o pai dele quando eu mesmo ainda era só uma criança. Ele chorou ao perceber quanto eu tinha sacrificado por ele. Como abri mão da minha infância para que ele pudesse ter a dele. Nossa mãe foi condenada a 6 meses de prisão, com uma ordem judicial que a impedia de entrar em contato com a gente. Depois, ouvimos que ela tentou convencer o advogado de que tínhamos roubado os direitos parentais dela. Que $50 não era o suficiente. O juiz não teve nenhuma pena. Depois disso, nossa família adotiva mudou completamente. Me incluíram em tudo. Me trataram como um filho de verdade, não mais como uma obrigação. Até criaram um fundo universitário para mim, dizendo que era o mínimo depois de tudo o que eu tinha vivido. Luiz e eu ficamos mais unidos do que nunca. Ele começou a me apresentar para as pessoas como meu herói, em vez de apenas meu irmão. Contava para todo mundo como fui eu que criei ele, protegi ele, salvei ele. Era constrangedor, mas também curador. No meu aniversário de 18 anos, nossos pais adotivos me surpreenderam com os papéis de adoção. Disseram que sabiam que eu já era maior de idade, mas que queriam oficializar. Eu era filho deles, e eles tinham orgulho de mim. Chorei como não chorava há anos. Pela primeira vez na vida, senti que tinha uma família de verdade. Não só o Luiz, que eu sempre ia proteger, mas pais que me viam, me valorizavam e me amavam pelo que eu sou. Nossa mãe saiu da cadeia depois de um tempo, mas nunca mais entrou em contato.
Fiquei sabendo por conhecidos que ela se mudou para outro estado, provavelmente para aplicar os mesmos golpes em outras pessoas. Mas ela não podia mais nos machucar. Olhando para trás, percebo que o retorno dela foi, de certa forma, um presente. Obrigou a família a encarar de frente os problemas que estavam varrendo para debaixo do tapete, a derrubar os muros que a gente tinha construído. Fez o Luiz enxergar a verdade. E mostrou para os nossos pais quem era o filho que eles estavam ignorando esse tempo todo. Ainda tenho os $2.000 que economizei, e hoje tenho até mais por causa do meu emprego de meio período. Mas agora não guardo esse dinheiro para fugir. Estou economizando para a faculdade, para um futuro que eu consigo de fato imaginar. O Luiz continua jogando futebol no colégio, e eu nunca perco um jogo. Nossos pais, os de verdade, aqueles que nos escolheram e lutaram por nós, estão sempre lá também. A gente torce junto. Uma família de verdade, unida pelo amor, não pelo sangue. Às vezes penso naquele menino de 9 anos carregando a mãe bêbada nas costas, tentando proteger o irmão mais novo da realidade. Queria poder dizer pra ele que tudo aquilo valeria a pena, que cada sacrifício ia levar a algo bonito. Mas de algum jeito, acho que ele já sabia. Por isso continuou lutando, continuou protegendo. Porque o amor verdadeiro não tem a ver com o que você merece, mas com o que você está disposto a oferecer. E no fim, esse amor voltou para mim multiplicado. O silêncio que ficou depois que ela foi embora era ensurdecedor. Luiz estava sentado à minha frente na mesa da cozinha, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Nossos pais adotivos já tinham ido dormir, emocionalmente exaustos depois de tudo que rolou naquela noite. Dava pra ver que o Luiz queria falar alguma coisa, mas as palavras não saíam. Fiz chocolate quente pra nós dois, do jeitinho que fazia quando a gente era criança. Ele segurou a caneca com as 2 mãos e finalmente falou. Disse que ela tinha se aproximado dele pela primeira vez há 3 meses, num treino de futebol. Tava observando de longe fazia semanas antes de criar coragem para falar com ele. Contou histórias sobre como tinha feito terapia, arranjado um emprego de garçonete, como pensava na gente todos os dias. Mostrou fotos antigas nossas, falou das músicas que costumava cantar para ele, todas aquelas memórias que eu tentei tanto apagar da cabeça dele. Foi manipulando aos poucos. Primeiro, só queria assistir aos treinos. Depois, começou a levar lanchinhos, lembrar das comidas favoritas dele. Chorava dizendo que sentia nossa falta, que a família adotiva tinha roubado a gente. Se colocava como vítima e me pintava como o vilão que impedia a reconciliação. Luiz admitiu que deu o número dele para ela no segundo encontro. Ela passou a mandar mensagens sem parar, mandava fotos antigas, dizia que estava orgulhosa dele. Sabia exatamente onde apertar. Toda mensagem terminava com um "eu te amo", com "eu mudei", com "a gente pode ser uma família de novo". Perguntei por que ele nunca me contou. Ele abaixou a cabeça, encarando a caneca, e disse que ela o convenceu de que eu tentaria atrapalhar tudo, que eu era rancoroso por causa da infância difícil, que eu não conseguia perdoar como ele conseguia. Fez ele acreditar que esconder isso de mim era proteger a relação deles. Na manhã seguinte, nossos pais adotivos chamaram a gente para uma reunião de família. Tinham passado a noite discutindo o que fazer. Queriam entrar com uma nova ordem de restrição, mas precisavam do apoio dos dois. Luiz hesitou, ainda preso entre a mãe que ele queria e a mãe que ela realmente era. Nossa mãe adotiva, Patrícia, estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão do Luiz. Disse para ele que pessoas manipuladoras geralmente escolhem os membros mais vulneráveis da família como alvo, que ela não queria virar ele contra a mãe biológica, mas ajudá-lo a enxergar os padrões tóxicos. Nosso pai adotivo, Robert, compartilhou a própria história. O pai dele tinha sido alcoólatra, sumiu quando ele tinha 10 anos e voltou anos depois prometendo que tinha mudado. Esse ciclo de esperança e decepção quase destruiu a família dele. Ele entendia como é forte o desejo de acreditar que um pai pode mudar. Luiz concordou com a ordem de restrição, mas dava pra ver que aquilo estava acabando com ele por dentro. Parte dele ainda queria acreditar que ela podia provar que todo mundo estava errado. No fim de semana, enquanto nossos pais adotivos se reuniam com o advogado, o Luiz mal saiu do quarto. Eu ouvia ele chorar de madrugada, como se estivesse de luto pela mãe que criou na cabeça. Na segunda-feira surgiram novos problemas. Cheguei na escola e encontrei meu armário pichado com marcador permanente. Ladrão. Na hora, soube que era coisa da nossa mãe, mas não tinha como provar. O zelador me ajudou a limpar, mas o estrago já estava feito. A fofoca correu solta. Na hora do almoço já tinha gente me olhando torto pelos corredores. Começaram a espalhar que eu tinha roubado minha família adotiva, que eles iam me mandar embora. Alguns até vieram perguntar direto se era verdade. Eu neguei, claro.
Mas boato é como fogo em mato seco. Pega rápido e se espalha ainda mais. O Luiz me mandou mensagem no intervalo. Disse que na escola dele também tinham começado os burburinhos. Alguém viu nossa mãe falando com alunos do lado de fora, espalhando veneno. Mesmo com a ordem de restrição prestes a sair, ela achava um jeito de nos atingir. Naquela tarde, fiquei até mais tarde na escola para terminar um trabalho. Quando finalmente fui para casa, percebi que um carro estava me seguindo. Não era o sedã velho da nossa mãe, mas tinha alguma coisa errada. Desviei o caminho e cortei pelo parque. O carro continuou atrás. Meu coração disparou. Acelerei o passo. O carro emparelhou comigo e o vidro abaixou. Era um homem que eu nunca tinha visto. Cara mal encarada, olhos vermelhos. Chamou meu nome e disse que minha mãe queria falar comigo, que ela tinha algo importante para contar sobre o Luiz. Eu saí correndo. Cortei por quintais, pulei cercas. Só parei quando tive certeza de que ele tinha desistido. Cheguei em casa tremendo. Nossos pais adotivos ligaram para a polícia na hora, mas sem placa nem descrição precisa. Não podiam fazer muita coisa. Naquela noite, a Patrícia trocou todas as fechaduras das portas e janelas. O Robert finalmente instalou o sistema de câmeras de segurança que vinha prometendo fazia meses. Tentaram fingir que era só manutenção da casa, mas todo mundo sabia o real motivo. 2 dias depois, a ordem de restrição foi aprovada. Nossa mãe foi proibida de chegar a menos de 150 metros da gente, da nossa casa e das nossas escolas. O juiz também proibiu qualquer contato indireto, nem por terceiros. Era pra gente se sentir mais seguro, mas só pareceu deixá-la ainda mais desesperada. As coisas roubadas que ela tinha plantado no meu quarto viraram um problema maior quando a seguradora dos nossos pais adotivos entrou na história. Eles precisavam de um boletim de ocorrência para abrir o processo, o que significava registrar oficialmente os furtos. Mesmo nossos pais adotivos acreditando em mim agora, ver meu nome num relatório policial foi humilhante. O Luiz começou a fazer terapia para processar tudo. O Dr. Martinez era especialista em trauma familiar e manipulação. Luiz voltava das sessões esgotado, mas aos poucos começava a entender como nossa mãe tinha Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.